Eu sou Thalita Mello, sou astróloga, oraculista e estou aqui com vocês para apresentar um programa muito especial. Afinal de contas, está todo mundo aí já ouvindo os rumores dessa semana de eclipse. Amanhã temos um eclipse lunar total que vai acontecer aos 16 graus do signo de Touro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele aqui no decorrer que a gente falar aí do céu da semana, mas a gente tem, além do eclipse, um outro acontecimento muito marcante essa semana, que é o famoso portal 1111. Também vou trazer para vocês aqui explicando um pouquinho mais desse portal. Quem é que nunca se perguntou se era uma coincidência quando a gente olha no relógio e está marcando horários iguais? Principalmente quando é 11:11. Será que isso quer dizer alguma coisa? É simplesmente uma coincidência ou é uma sincronicidade da espiritualidade falando com você? Então a gente vai desmistificar isso e trazer também aí, claro, um ritual para que você possa se conectar com este portal que vai acontecer nesta semana, na sexta-feira. E claro, falando de eclipse, não podemos deixar esse dia passar em branco. Então eu também, no próximo bloco, já vou trazer para vocês um ritual muito bacana de limpeza e conexão para que te ajude nas transformações que esse portal aí vai apresentar para vocês. Porque quando a gente fala de eclipse, é um portal que se abre e que vai durar aí uma ressonância de uns 6 meses. Não tenho dúvidas que muitos de vocês já estão sentindo a vibração essa semana. Tá sentindo já aí de repente uma angústia, uma ansiedade, algumas coisas que estão sendo mexidas, porque desde que o Sol entrou em Escorpião, depois quando a Lua iniciou o seu ciclo de lunação, né, onde a gente vai permear todas as fases neste signo, as coisas mais profundas são mexidas, porque Escorpião fala dessas profundezas. Então agora, para que você possa entender e se preparar nessa semana, eu vou apresentar aqui para vocês o céu, tudo o que vai acontecer aí nessa semana e, claro, vamos dar uma ênfase aí bem legal para esse momento de eclipse que vai acontecer amanhã. Então, como que aconteceu aí, então, desde ontem, né, até hoje? Como que estamos aí? Estamos numa fase ainda crescente da Lua. E essa semana, né, a Lua começou lá no domingo com a Lua crescente em Áries e hoje ela já está crescente em Touro, tá? E ela ficou um períodozinho fora de curso. Então, talvez na madrugada de domingo para hoje, alguns já não tenham dormido muito bem. Pode ser já ser essa questão aí de sentir um pouco eclipse, até porque a Lua ficou fora de cursos bem aí na madrugada, das 7h30 de ontem até as 2h16 de hoje. Então, muitos de vocês podem não ter dormido muito bem, porque geralmente quando isso acontece, a gente às vezes fica um pouco sem norte, né, do que está acontecendo. Então, pode ter trazido para vocês aí alguns questionamentos. Hoje, a Lua já entrou às 2h16 no signo de Touro e já começando aí a trabalhar dentro desta casa, que vai falar pra gente aí principalmente sobre os nossos desapegos e também sobre as nossas valorizações pessoais e materiais. Então, este eclipse, ele tem um pano de fundo sobre aquilo que a gente precisa de vez desapegar. Então, a gente já vem falando aí desde lá do início da lunação, que é uma alunação que está tocando, né, aquilo que a gente precisa ou ajustar para dar continuidade ou de fato finalizar, porque não faz mais sentido na nossa vida. E é isso que o eclipse, né, que vai acontecer amanhã aos 16 graus do signo de Touro, vai trabalhar com você, justamente te provocando a entender aquilo dentro da minha valorização pessoal, da minha valorização profissional, do dinheiro que eu estou buscando, aquilo que eu quero continuar para minha vida e aquilo que não faz mais sentido. Nessa alunação que a gente teve aí, falando desde Escorpião, já vem provocando um pouquinho isso, até porque a gente tem um pano de fundo já há bastante tempo aí, uma quadratura de Saturno com Urano, que vem provocando a gente a entender os rompimentos sobre as tradições, os limites que a gente coloca e a abertura para o novo. Então, este portal que se abre com esse eclipse para os próximos 6 meses, nos convida justamente para isso.
quais são os limites que a gente quer aí romper de fato para que o novo possa acontecer. E o eclipse, né, ele não acontece só uma vez no eixo, né? Então a gente está nesse eixo Touro e Escorpião, já sentindo esses eclipses desde 2021. Então muitas transformações, muitas questões vêm acontecendo desde 2021. E aqui é mais uma página deste capítulo, porque a gente vai ter eclipses ainda em 2023 nesse mesmo eixo, tá? Então, vamos colocar mais um pontinho nessa página aqui para finalizar com muita clareza as transformações que a gente precisa. É uma semana bem movimentada e aqui o que a gente precisa é entender quais são as renovações dos nossos valores. Então, aproveita para se conhecer profundamente com esse eclipse. Aproveita para você fazer aquele escaneamento, sabe? Passa ali o scanner e entende o que você precisa olhar em você e se cuidar para você se sentir mais feliz com você mesma. Esse eclipse vai acontecer na casa 5, né? Dentro, quando a gente olha o mapa mundial, aqui, olhando aqui para o Brasil, né? A gente acontece esse eixo no eixo, né? Casa 5, casa 11, aonde a casa 5, que é onde vai acontecer o eclipse, é uma casa que fala de amor, de criatividade, fala do olhar para si, fala também dos prazeres. E a casa 11, lá em cima, tá falando de conviver com os grupos, com os coletivos. E essa lunação, né, que vai acontecer, né, essa fase do eclipse, é quando a gente tem, né, o eclipse lunar, quando a gente tem uma oposição de Sol e Lua. Então, a Terra gera uma sombra, né, dentro da Lua, então a Lua fica ofuscada. Então, quando a luz ofusca, né, a gente precisa entender aquilo que está dentro da gente. E em alguns lugares do mundo vai ser possível ver a totalidade. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não vai conseguir ver esse eclipse em totalidade, nem assim, observar essa lua de sangue que muitas vezes se forma no céu, que é, né, quando acontece esse fato, é essa imagem avermelhada que a Terra projeta na Lua, né? E esse convite, né, desse eclipse também está colocando pra gente, né, o que eu quero despertar e expandir dentro de mim. Porque acontece, né, a imagem desse eclipse com ascendente em Sagitário. E Sagitário fala da expansão, fala de viver coisas novas, de se abrir para algo a mais, criar coisas novas na vida. Então, vá pensando em tudo isso para que você já vá olhando dentro de você para realizar de fato aí as transformações. Algo que é muito importante é que durante o eclipse a Lua vai estar, conjuntinho, grudadinho com Urano. E Urano é o planeta aí revolucionário das novas ideias e também o planeta que fala dos imprevistos, dos rompantes, das surpresas. Então, esse eclipse que está acontecendo vai ser um pouco aí eletrizante, um tom um pouco provocativo. E como ele está pegando aí esse eixo aí que fala também de casa 11, dos grupos, das egrégoras que a gente faz parte, podem ter rompimentos aí muito importantes entre grupos, relações. A gente também, quando acontece de ver aí os acidentes que a gente tem aéreos, questões de águas, Urano provoca muito isso, ele deixa o céu muito enérgico, muito elétrico. Então podem acontecer aí questões com aviões, acidentes aéreos, inclusive teve um acidente aéreo, né, que foi noticiado ontem. Então, assim, observa um pouco com cuidado essas questões aí dos céus, porque o céu está um pouquinho elétrico, fazendo uma oposição por um Sol conjunto Mercúrio, conjunto Vênus, que é um Sol aí que está olhando para a nossa mente, mas também para as nossas relações. Cuidado para essa Lua Urano não despertar em você rompantes de relações, rompantes aí de repente de relacionamentos amorosos, parcerias importantes. Então, ó, respira, não vá agir por impulsos, porque o Urano às vezes provoca a gente, quando a gente vê, já foi e a gente não consegue mais controlar. Então aqui nesse cenário mais elétrico, aproveita aí para você manter a calma e raciocinar sobre as suas mudanças. É importante aqui que cada um entenda aonde está Touro no seu mapa, né? É claro que os signos que vão sentir mais são os signos que envolvem esse eixo, né? Então os signos que estão nessa oposição, Escorpião e Touro, e aqueles que vão formar quadratura no outro ponto, que a gente está falando de Aquário e falando também de Leão. Esses signos são signos fixos que estão sendo super provocados, né? Então são fixos, né? Já são mais travados, né? Mais teimosos dentro das mudanças. E aqui esse eclipse veio para dar aquela sacudida e movimentá-los. Esses signos vão sentir mais, mas todos os outros também vão sentir, porque todos nós temos todos os signos no nosso mapa, na nossa mansão
mandala astrológica. Então, busque saber aonde está Touro no seu mapa. A casa em que ele se encontra ali aos 16 graus é a área da sua vida que vai estar sendo provocada para as mudanças, tá? Então, depois vocês conseguem observar isso. Tem vários sites que fazem mapas gratuitos na internet. Então, observem lá. Se tiver qualquer dúvida, manda aqui pra gente, entre em contato aqui com o programa, depois a produção coloca aqui pra mim, então é muito fácil entrar em contato, manda mensagem no nosso WhatsApp, se tiver qualquer dúvida, perguntas que vocês queiram fazer, no 11 961 14 0628 e manda aqui qualquer coisa, depois a gente esclarece aí as dúvidas, porque não pode ter dúvida, a gente precisa entender o que esse eclipse tá trazendo pra gente e em que área do seu mapa vai ser aí modificado, porque a hora da vez é ou muda, não dá mais para esperar. Então, que essa mudança venha aí trazendo coisas consistentes para você. Então, amanhã vai ser um dia bem agitado e vai ser logo cedinho. O eclipse aqui no Brasil vai acontecer às 8h02, 8 da manhã e 2 minutos, horário de Brasília, tá? Então, aqui, o ápice desse processo do eclipse vai acontecer neste horário. Mas o eclipse a gente vai sentir a reverberação aí por 6 meses, até um outro eclipse pegar no eixo. E quando a gente tem o eclipse, ele mexe também com os nodos, né? Nó do norte, nó do sul. E esse eclipse, ele tá aí com essa conjunção com o nó do norte. O nó do norte é a nossa bússola, a nossa direção. E o nó do norte também fala de alguns resgates kármicos, algumas questões às vezes que a gente quer limpar. Então observe também a respeito disso, o que de fato você quer limpar. Lembra dos desapegos, que são as provocações desse signo fixo que Touro tem, né? Desapegar das coisas para que a gente possa o quê? Evoluir, buscar os nossos caminhos. Então, tente também entender qual que é a nova direção que você quer dar para a sua vida, quebrando padrões, quebrando limites e expandindo. A gente tem um pano de fundo aqui bonito, a gente está aí com Júpiter e Netuno domiciliados lá em Peixes, que fala aí um pouco das nossas conexões, da nossa intuição. Então, aproveita também esse aspecto positivo que a gente tem no céu para se conectar com a sua espiritualidade, com a sua intuição e encontrar os melhores caminhos, as melhores fluidezes para que você possa seguir e encontrar aquilo que você deseja. O importante aqui é buscar e entender que todos nós temos potencial de expandir e ser aquilo que a gente quer ser. Então aproveite esse eclipse para assumir para si que você vai atingir o seu máximo, que você não vai desistir, por mais que tenha inseguranças, por mais às vezes que a gente se sinta na penumbra, como a lua quando é eclipsada, né? A gente se sente ali ofuscada, mas logo depois vem a lua cheia, iluminando, trazendo um foco de luz para iluminar essa sua bússola diretiva, para que você possa aí guiar e conduzir os seus caminhos. Então aproveite esse eclipse para pensar melhor, para manter a sua calma e não tomar atitudes precipitadas. Segura esse Urano aí, não deixe esses rompantes virem e trabalhar de uma forma tudo ou nada, não quero mais, para depois não acontecer aí de ter arrependimentos. Lembra que o eclipse é um processo e que você precisa usá-lo para evoluir a cada etapa. Então a gente tem terça-feira aí muitas coisas acontecendo, mas temos outras coisas acontecendo também ao longo da semana e eu quero trazer aqui para vocês. Então vamos falar um pouquinho de quarta-feira. Quarta-feira, dia 9, a lua cheia entra em Gêmeos às 10h39, mas antes disso ela vai ficar uma horinha e meia fora de curso. Das 9 da manhã às 10h39 da manhã, a lua fica fora de curso na quarta. Então evita ter compromissos muito sérios nesse horário, tá? Para que você possa ter aí um pouco mais de respiro, tranquilidade e evitar, principalmente neste horário aí, decisões importantes. Até porque Gêmeos fala da dualidade, né? Lua cheia, pós-eclipse, lua conjunto Urano, então cuidado, principalmente no período de lua fora de curso, para não tomar decisões precipitadas, com rompantes impulsivos e colocando a comunicação ali, ó, mais, sabe, travada, truncada e não conseguir se expressar corretamente. Então aproveite para organizar a mente, os pensamentos e também a comunicação, tá? Aproveite esse dia para que você também esteja aí aberta, de repente, para acontecer o bom de Urano, as surpresas inesperadas. Então se abra e entenda também que quando Urano vem provocando, junto com essa lua conjunto Urano, às vezes vem surpresas, vem rompantes
quebras, movimentos assim que você não estava esperando, mas às vezes são essenciais para colocar a tua vida de volta no trilho. Então aceite aí também as surpresas, mas também se organiza. Não vai querer ir para um compromisso muito em cima da hora, pode acontecer de ter atraso. Então evita questões inesperadas, se programe melhor neste dia. Na quinta-feira, a Lua ainda se mantém no signo de Gêmeos e aqui ela vai estar fazendo aqui alguns aspectos, né, bem desafiadores, trazendo aí principalmente inquietações para aquela comunicação um pouco mais explosiva. Então aqui tente se conectar mais com o aspecto positivo. Aqui a gente vai ter um aspecto bom de um trígono aqui com Netuno, que ajuda a gente a se conectar mais com as intuições, mas evita aqui principalmente o quê? Você usar aqui esse pano de fundo de Netuno e se confundir. Então, respira e trabalha a comunicação de forma mais assertiva, buscando sempre a sua verdade. Lembra que o eclipse fez você trabalhar aquilo que você se sente melhor para se valorizar melhor com isso. Quando a gente tem aqui Mercúrio quadrando Saturno, né, a comunicação fica um pouquinho mais truncada. Mercúrio lá em Escorpião vai estar quadrando Saturno ali em Aquário. Então assim, junto com isso, com Trígono, junto com Netuno, olha, observa um pouco e assuma principalmente as responsabilidades sobre as suas ações nesse dia, tá? Falando de sexta-feira. Na sexta-feira, a Lua fica fora de curso num período também, mas vai ser mais à noite. E na sexta-feira a gente tem o Portal 1111, que eu vou falar ainda hoje mais para vocês. Então, ela vai sair do signo de Gêmeos e entrar à noite no signo de Câncer, o que é ótimo, pois Câncer trabalha aí, é um signo de água, que nos ajuda com as conexões também. Então, aqui, aproveita esse movimento para se conectar com esse ritualzinho simples que eu vou ensinar para vocês no portal. Mas aqui, cuidado de manhã, porque a Lua ainda vai estar em Gêmeos e ela vai fazer aqui uma conjunção com Marte. E aqui, Marte que está retrógrado, vai deixar a gente com a comunicação mais, afiada, mais cortante. Então, cuidado com a comunicação aqui, principalmente no período que ela ficar fora de curso, das 19h28 da noite até as 21h22 da noite. Então, nesse período aqui, aproveita para você usar a sua criatividade, para se conectar, para ir já sintonizando com o portal, que é um portal de expansão cósmica, onde o universo vai estar aí conversando com você. Então, aproveita para se centrar nisso e evitar aquela comunicação mais, fogo, sabe, ferro e fogo, que às vezes machuca? Então, cuidado com isso. Sábado, a lua cheia se mantém ainda em Câncer. E aqui a gente tem uma semana, né, para respirar um pouquinho. Então, a gente vai ter, aproveita o portal, a gente vai trabalhar meditações, para trabalhar mais conexão. E aproveita sábado, com essa lua em Câncer, para cuidar mais de você, cuidar mais da família e respirar um pouquinho depois dessa semana tão intensa. Então, aproveita para ter cuidado com você, cuidado com a sua família. E principalmente aqui, cuidado para não se compensar com gastos excessivos, porque aqui a gente tem alguns desafios que esse eclipse provoca, né? De ganhos, de perdas, de questões de investimentos. Não é uma semana para trabalhar com isso, né? O eclipse aqui é o momento para você, pensar melhor. Então, evite grandes gastos e grandes, investimentos, tomada de decisões que envolvem o seu dinheiro, os seus ganhos. E lá no sábado, a gente vai ter aqui uma lua quadrando Júpiter. E Júpiter fala dos gastos. Então, aqui, cuidado, principalmente no sábado, para não querer se recompensar aí fazendo gastos aí em excesso. Então, aproveite essa semana aí, temos muitos acontecimentos. Vamos dar uma olhadinha, então, nas luas que a gente tem nessa semana. Então, a primeira lua que a gente tem aqui é a lua crescente. Então, a gente tem a lua na fase crescente ontem e hoje também. E a partir de amanhã, aos 16 graus de Touro, às 8h02, temos então a fase cheia. Iniciando aí com um eclipse. Lembrando que quando a gente vai para a fase cheia, a lua tá com aquele brilho maior, ela tá totalmente, iluminada. Então, assim, aproveita esse momento em que ela vai, sumir no céu para você se conectar, mas depois, traga esse brilho para direcionar a tua vida para o caminho certo.
E o cristal da semana que eu separei para vocês é um cristal que vai ajudar vocês nesse processo, que é a malaquita. A malaquita trabalha bastante, é um cristal em tons de verde, né? Então ele vai trabalhar o equilíbrio, a cura, e ela é uma pedra espiritual que foi muito utilizada principalmente nas civilizações antigas do Egito. Então ela ajuda a melhorar os relacionamentos que a gente está precisando nesse período, né? Onde a gente está com essas questões de rupturas tão intensas, e ela ajuda também a gente a transformar de dentro para fora e a entender a energia que a gente precisa trabalhar, revelando os nossos medos profundos e aquilo que a gente precisa mudar para crescer. Então, tenho certeza que é uma pedra que vai ajudar vocês a colherem o que vocês buscam com abundância, prosperidade, principalmente para trazer a manifestação dos seus desejos. Então, que seja uma semana aí que vocês possam trabalhar, se entender, se reconhecer, cuidado aí com os investimentos, cuidado com os gastos de dinheiro, mas usem este portal maravilhoso que a gente tem com o Eclipse para que vocês possam se sintonizar. Espero aí que seja uma semana que muito trabalho interno para que vocês possam direcionar bons caminhos para o futuro.